Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Priscila Vono que vos fala no Italks de hoje. Itask Talks vai ser falado com a Márcia hoje. A Márcia Costa veio aqui acompanhar a gente. Hoje não é o Fernando, que vocês estão acostumados. Nós vamos ter uma conversa aqui sobre liderança, sobre o protagonismo da mulher, que é muito importante. E nesse mundo de hoje, né, gente, o protagonismo da mulher é muito importante e a liderança, as mulheres na liderança, cada vez mais estão chegando. Ih, já esqueci tudo, gente. Vou ter que cortar. É, Começo de novo. Peraí, que eu vou ler aqui um pedacinho, senão eu vou esquecer. Peraí. Oi, gente, no episódio de hoje do Itextal. Eita, peraí. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Priscila que vos fala. Hoje eu estou no lugar do Fernando, aqui no Itask Talks, e a gente vai abrir essa conversa inicial aqui com a Márcia Costa, que vocês vão conhecer logo mais. A Márcia, ela é uma pessoa. Pronto, calma. É porque Fica eu vou tranquilo. apresentar você depois. Fica tranquilo. Deixa fluir. Calma. Olá, pessoal. Aqui é a Priscila Vono. Eu estou aqui falando com vocês hoje no lugar do Fernando. O Fernando não vai estar. Hoje o protagonismo é das mulheres, porque nós estamos no mês das mulheres. E a gente vai começar com o nosso Itask Talks, falando com a Márcia Costa, que é uma pessoa especialista em pessoas. Ela é líder, sempre foi, tem muitas experiências, 25 anos de experiência com liderança. Já vou apresentar aqui a Márcia, já aproveitando. Ela atuou em ambientes corporativos complexos, nacionais e internacionais. Possui sólida formação em gestão de tecnologia da informação, desenvolvimento humano e pós-graduação em gestão empresarial, formação em psicanálise, ela é minha colega aqui, diversas especializações em liderança, processos de qualidade, metodologia ágil. Além disso, ela é professora de MBA, mentora executiva e consultora organizacional. Hoje a gente está falando aqui, esse episódio conta com o apoio da Universidade Hebraica de Jerusalém, estúdios da Corporate Vision, do Marcelo Klein, especialista em fotos corporativas, Miosotes Consultoria, conselhos que transformam empresas, e a Jornada Dinâmica, acompanhamento e desenvolvimento 360 para líderes. E hoje a gente vai falar desse assunto, então, de liderança, que é um assunto que não foge nunca ao assunto, e com o protagonismo das mulheres. E a Márcia, que está aqui conosco. Boa tarde, Márcia. Boa tudo tarde, bem? tudo bom, Pri? E quando a gente olha aqui para a sua trajetória de mais de 25 anos de experiência em posições de liderança, nesses ambientes corporativos que você atuou bastante e agora atua atendendo também os executivos, fica claro que você atravessou essa mudança aí de transformação que a gente teve durante esses longos anos de 25, que não é pouco, né? Então, olhando assim, a liderança, a líder que você foi no passado e a líder que você é hoje, ou uma pessoa que orienta os líderes hoje, o que você diria que mudou na forma de conduzir as pessoas, sabe? O que você vê da pessoa que iniciou até a pessoa que você é hoje? Quais foram essas mudanças que você viu? Primeiramente, né, Pri, muito obrigada pelo convite. Obrigada. É uma honra estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro tanto. Obrigada. E a gente está junto podendo falar, né, da liderança, a liderança feminina, o papel da liderança. Eu comecei muito nova, né, nessa área de liderança. Eu fui líder antes dos 30 anos de idade, né? Então, eu falo, e até hoje, tá? É bem interessante isso, que a gente ainda identifica isso nas empresas. Você é um excelente profissional, você entrega um excelente resultado.
Ou seja, você consegue ser a líder de você mesmo. Mas na hora que você vai para ser líder de outras pessoas, nem sempre as empresas te dão esse treinamento adequado. É verdade. Então, você tem um baita de uma responsabilidade com aquilo que você fala. Mas espera lá, o meu resultado agora vai ser através do outro, né? Então, aí que você tem a oportunidade de grande aprendizado e que muitas empresas pecam nessa trajetória. Eu estou preparando essa pessoa para ser líder de outras pessoas, além do resultado muito bom que ela tem individual. Então, quando eu fui líder, né, comentei agora, eu fui líder muito nova, eu sabia liderar muito bem as minhas atividades. Quando eu comecei a liderar o outro, eu não tive esse grande aprendizado. Então, eu cobrava o outro como se fosse a Márcia. Olha só que interessante. E hoje, com a experiência que eu tenho, né, até mesmo da psicanálise aí, as pessoas são diferentes. Aquilo que me motivava não era efetivamente aquilo que motivava o outro. Para eu entregar melhor resultado, pode ser que o outro entregava de forma totalmente diferente. E como eu usava o meu padrão de ser para poder ter grandes resultados, eu usei a mesma régua. E isso foi um baita de um aprendizado que eu tive, né? Eu falo que foi aonde eu errei muito em alguns momentos, porque eu cobrava as pessoas na mesma régua que eu tinha. Eu sou, né, uma pessoa muito como que eu posso dizer? Crítica com a minha atividade, aquilo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer o melhor possível, mas nos meus moldes, e eu queria que os outros fizessem exatamente como eu. E isso gerava muita dor na liderança. Então, a primeira aprendizado muito forte que eu tenho nesses anos todos, e foi aonde eu tive uma mudança do pulo do gato, primeiro entender que pessoas são diferentes. Parece ser tão óbvio, né? Parece óbvio aí pra você, mas não é óbvio. A gente vê isso, eu falo que o óbvio precisa ser dito. Como as pessoas são diferentes e o que para ela faz sentido que é diferente de você. Então, o líder precisa ter esse grau de aprendizado. Precisa saber do perfil comportamental das pessoas. E quando você reconhece isso, a sua entrega como líder é totalmente diferente. Como é que Né? você percebeu isso? Como é que você falou assim, a partir de agora eu preciso, a partir desse momento eu preciso entender mais do outro para poder agir. Como que foi isso? Eu falo que nós, seres humanos, aprendemos com os erros, né? Muito raramente com os acertos, né? Então, foi muitas dores até eu começar a entender que gerenciar pessoas, você tem que ter esse ponto de equilíbrio muito forte. Então, quando foi realmente gerando dor em mim mesma, porque quando o outro não fazia, o que eu fazia? Pri, dá que eu faço. Então não fez aquilo da forma correta, eu capto isso para mim e eu vou fazendo. Ou seja, a exaustão total, né? Ao invés de eu parar, né, e falar, pera lá, por que o outro não está fazendo? Deixa eu treinar adequadamente. Deixa eu passando as responsabilidades de uma forma correta. Eu acabava trazendo para minha responsabilidade. Então eu tinha um grupo muito grande e a maior parte das atividades quem fazia de responsabilidade era eu mesma. Então, a mudança veio quando eu comecei a extrair o melhor do outro e passando a atividade adequadamente, ou seja, delegando com a responsabilidade e não delargando como alguns líderes fazem, né, até hoje. Faz sentido o que eu estou dizendo, Faz Pri? sentido, porque ou é isso ou é burnout, né? Exatamente. Porque você falou, bom, desse jeito eu vou ficar doente, eu não Exatamente. posso Isso mesmo. estar atuando dessa forma, porque se eu atuar dessa forma eu vou. Isso mesmo. E aí deu o start em você. Isso mesmo. E principalmente aquilo que você começou a falar, mulheres na posição de liderança, nós temos o hábito de acolhermos demais, né? Então, geralmente, tá, gente? É claro que regras, né? Elas não podem ser aplicadas a todos os momentos. Mas, geralmente, o que acontece com líder? E mulheres, né? E eu trabalho muito com várias líderes mulheres. Ou elas se tornam muito críticas, elas são muito duras na sua colocação, ou elas são aquelas que acreditam que são a mãe de todo mundo,
né? Então, ela não tem um equilíbrio na sua vida e na sua liderança. E é isso que a gente busca, né? Você ter, na realidade, você saber bater quando tem que bater. Bater, que eu digo, gente, é ser assertivo na comunicação. Isso. E para algumas pessoas isso é bater, né? Mas é ser assertiva na sua comunicação, naquilo que você quer. E muitas líderes, elas querem agradar o tempo inteiro. Então, elas têm medo de se colocarem adequadamente e serem mais assertivas na sua cobrança. Então, quando você aprende que em alguns momentos desagradar faz parte da posição de liderança, tá tudo bem. Né? E não a todo momento você ser aquela pessoa que faz tudo para o outro. Aí, neste caso, você não está ensinando a sua equipe também. Não. Você está deixando a desejar no seu principal papel como líder, que é o quê? Treinar pessoas. Fazer com que as pessoas aprendam a sua melhor função. E seu papel também, né? Afinal, ser líder é isso, né? Exatamente. Um dos principais papéis de uma liderança é você treinar pessoas. E muitas vezes, se a pessoa tem uma dificuldade e você pega para você para fazer, ou você não cobra na forma com que tem que ser cobrado, o que acaba acontecendo? Eu estou aturando uma falta de desempenho daquilo que eu preciso. E vai sobrar, muitas vezes, para aquele seu colaborador que é muito bom. Sempre nós temos na equipe aquele que é muito bom e que está muito alinhado a tudo aquilo que a gente quer. Isso. E entrega. O que acontece? Essa pessoa vai acabando ficando sobrecarregada, porque o líder faz o quê? Essa pessoa não está fazendo tão bem, deixa eu dar para essa que faz bem. Essa pessoa... E ele, por ser muito bom, acaba pagando um preço muito alto dentro da equipe. Ele acaba ficando sobrecarregado também. Olha que interessante. E deixa eu te perguntar assim, na sua experiência, que assim, a gente vai ter aqui pessoas que são líderes já, pessoas que são novas e que querem se tornar líderes, né? Perfeito. Você acha que quando você estava naquele momento onde eu pegava tudo para mim, né? Tava tomando o meu espaço de... praticando burnout dentro da minha vida, né? Praticando a má ação, né? O mau hábito, né, de pegar tudo para mim, quando você chegou nessa posição, como que você, o que você fez, o que você buscou fazer para sair dessa posição de ser, ou de querer fazer tudo, ou, por exemplo, se você tem um colega, uma pessoa que é mentorado seu e age de forma materna, o que ele pode fazer para não ser materno? O que ele pode fazer para ele não ter que sofrer um burnout porque está querendo pegar para ele, porque ele tem medo que o outro... O que você dá de orientação, por exemplo? Fantástico a pergunta. E é bem interessante, eu falo que toda liderança começa na autoliderança. Olha que interessante. Se eu não conheço quais são as minhas fragilidades, se eu não conheço quais são os meus gatilhos emocionais, o que acontece? Eu estou replicando algumas histórias. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito crítica, autocrítica com ela, o que ela vai dar para o outro? Crítica. É o que ela tem para dar, muitas vezes. Ela vai reproduzir. Quando você traz para a consciência da pessoa que isso é um padrão de hábito e comportamento, olha só o que eu estou dizendo aqui agora. É um padrão de hábito e comportamento. É aquilo que te ajudou a chegar até onde você chegou. Eu falo que, eu gosto muito de usar, né, algumas expressões com meus mentorados, eu falo que aquilo que mais te diferencia também é o seu calcanhar de Aquiles. Aquilo que é seu superpoder é sua criptonita. O que você está querendo dizer, Márcia? Exatamente, por você ser uma pessoa muito crítica, a sua entrega... Possivelmente, claro, é aquilo que a gente estava falando aqui agora, não dá para colocar tudo na mesma régua, mas geralmente essa é a consequência, você vai ser uma pessoa muito mais demandada, muito mais crítica na sua entrega. Por quê? Porque você tem uma baita de uma autocrítica com você. Então, a qualidade do seu trabalho, teoricamente, vai ser um trabalho muito bom. Por quê? Porque é aquilo que você sabe fazer muito bem. Mas se
passar da conta, o que vai acontecer? O seu superpoder, ele vai se tornar a sua criptonita. Você é tão autocrítico, que nunca nada tá bom o suficiente. Olha que interessante. Sempre você tá no rascunho e nunca tá bom. E quando você não faz, o que dá resultado para nós no dia a dia, no mundo corporativo? São as ideias ou as ações? Você pode ter excelentes ideias. Se você não coloca em prática, só vão ser ideias. Olha que interessante. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro você tem que começar com a sua autoliderança. Conheça a ti mesmo. Quando eu comecei a conhecer, e eu mergulhei em autoconhecimento, tá? Porque eu falei, impossível. Eu tenho competência, eu tenho habilidade, porque é difícil algumas vezes eu conseguir colocar e ter resultado. Eu sempre fui muito de resultado, e aí eu cobrava muito. Mas pode ser leve. Não precisa ser pesado. E para eu ter bons resultados, não significa que eu tenho que ser aquela pessoa crítica demais ou sofrer demais. Então, o autoconhecimento me ajudou, primeiro, a entender que era sobre mim. Olha que interessante. O que eu estava replicando no outro era sobre mim, e eu conhecendo como funciona o psique do outro, fica muito mais fácil para eu ter resultado. Então, foi aí que eu mudei. Foi quando eu comecei a buscar esse conhecimento meu. Eu estava tendo resultado com a equipe? Tava. Eu estava tendo reconhecimentos, bônus? Tava, mas a que preço? Meu e das pessoas que trabalhavam comigo. E aí eu mudei isso de figura. Eu falei, por quê? Porque os meus outros papéis estavam sendo impactados. E eu tinha papel de mãe, eu tinha papel de esposa, eu tinha papel de filho. E é claro que em alguns momentos, tá tudo bem, você tem um projeto para entregar. Um projeto grande. É claro que nesse momento eu vou me dedicar mais. Mas isso vai ser exceção e não a rotina diária. E muitas vezes, muitos líderes estão vivendo essa exceção como uma rotina diária. E aí a canseira vem. Aí o esgotamento vem. E as pessoas que estão em volta sofrem muito. Por quê? Você é um pai, você é uma mãe, né? Como eu tô encontrando com meu pai e com a minha mãe também? Porque eu sempre brinco com os meus mentorados, né? A gente tem várias ferramentas que a gente utiliza, né? Eu falo, olha só, a sua família também, ela é um dos seus maiores clientes. Se eles fossem te avaliar, qual avaliação você teria, né? Porque você é o profissional excelente. É claro que daí vem a sua renda, daí vem o financeiro para você ajudar o todo, que é muito importante para nós, né? Sem esse papel, a gente se sente tremendamente desvalorizado, né? A gente sabe, mas ele é um dos seus papéis. Então, você tem que trazer eu falo que em alguns momentos é abrir mão de alguma coisa para trazer outra. E esse equilíbrio tem que ser constante. E se eu não sou feliz, o outro também não é feliz, né? Como que a família vai ser feliz se ele tá vendo que você tá sofrendo, se ele tá vendo que você tá nervoso, Isso mesmo. ou se ele chega estressado em casa. Fantástico, fantástico. E o que você tá falando faz muito sentido. Como eu posso ser considerado um líder de sucesso se eu sou um pai e um marido péssimo em casa? Olha só. Será que eu tô tendo sucesso na minha vida como um todo? E aí as fronteiras elas ampliam. Porque antes, Pri, era bem interessante, nós ouvíamos muito nos treinamentos de liderança que você tem que chegar na empresa e esquecer os seus problemas e ser um profissional XPTO. Você, como tem o conhecimento de pessoas, o ser humano consegue fazer essa divisão? Não, como que faz, né? É o mesmo ser, né? É o mesmo ser, não tem como, né? Exatamente. E a mesma coisa para o outro lado. Você está tendo uma baita de uma pressão. Como que você vai ser nos outros papéis que você desempenha na sua vida? Se você não tiver essa autorreflexão e saber dividir em alguns momentos essas dores, você vai replicar no outro também. É muito interessante porque você está batendo numa tecla que eu trabalho muito dentro das Olha aí. empresas também, né? Olha Que é o aí. autoconhecimento. Então, se a pessoa não se conhece, não tem como ela atuar de forma clara ali para as outras pessoas quem é ela.
às vezes muitas vezes eu fiz entrevista no comecinho da minha carreira de recrutamento e seleção, e eu fazia essa entrevista e via que a pessoa, é, sei lá, tinha algo estranho ali, né? Você Hum, não sabia o que era, mas você sabia que tinha algo estranho. E aí você não selecionava a pessoa. E aí a pessoa vinha e te pedia feedback, né? Como é que você vai dar um feedback de uma coisa que você não sabe, né? E aí eu comecei a perceber, claro, com a experiência de trabalho, né? Com a aham. experiência de vida, eu fui percebendo que, na verdade, o que eu sentia era máscara. Olha só que interessante. Porque a pessoa estava lá mostrando a máscara dela, ela não estava falando quem ela era. Ela estava tentando mostrar algo que ela não era totalmente, né? Quer dizer, Claro. ela estava mostrando ali, você fazia uma pergunta lá, comportamental, sei lá, de alguma ação que ela teve. Aí ela inventava, sei lá, uma história próxima daquilo que ela viveu. Aham. Você não sente certeza daquilo. Você fala, gente, não tem algo errado aí na Isso, história isso mesmo. que não está sendo passada. E aí você, na máscara dele, você falava assim, bom, não é a pessoa adequada para mim porque eu não estou conseguindo entender essa Exato. trâmite, essa parte aqui que eu quero entender. Aham. E aí você meio que não descartava, mas deixava de lado no processo Claro, seletivo. claro, claro. E aí a pessoa Isso não. mesmo. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante até para você, porque assim, às vezes não é uma máscara, às vezes é aquilo que ela acha que é e não é, Exato, exato. né? E é interessante o que você está falando. Eu falo que a nossa energia chega antes também, tá? É verdade. E quando você aprende como líder a avaliar não só aquilo que está sendo dito, mas aquilo que não está sendo dito. Isto é muito importante para você realmente começar a gerenciar pessoas. E nós somos animais, a gente esquece disso. Então, na hora que a pessoa está contando um caso, e é claro, eu também faço algum trabalho na hora da seleção. Eu trabalho com análise de perfil comportamental e Hum, faço algumas perguntas iniciais. E é claro que uma pergunta está linkada à outra. Que a pessoa vai falar, na outra pergunta você já entende se aquilo que ela está falando realmente está relacionado àquilo que você perguntou antes. E no final, quando você faz análise de perfil comportamental, você fala, opa, a pessoa realmente mostrou aquilo que é o perfil comportamental. Ou chega no final, você fala, o perfil comportamental é totalmente diferente daquilo que a pessoa mostrou, né? Então, a gente consegue, no decorrer da entrevista e da análise, a gente ter essa visão, né, Pri? é Principalmente verdade. com a experiência, né? E na liderança, eu falo muito para alguns liderados. Já tive líder que chegou para mim e falou: Márcia, eu tô com um problema seríssimo com um colaborador XPTO. Eu falo, vamos entender o cenário. Você sempre teve problema com esse colaborador ou colaboradora? Não, Márcia, era uma pessoa excelente, sempre entregou, sempre foi comprometido. E agora, nesse momento, você está querendo dar uma advertência porque começou a chegar atrasado? Mas pera lá, você conversou com essa pessoa para saber se ela está numa fase da vida em que ela está com uma dificuldade, ela não externalizou, porque por N razões, pode ser que ela não se sentiu confortável, pode ser que ela tem receio de falar, e a gente sabe que adulto paga boleto, né? E pagar boleto significa o meu trabalho, né? Que eu tenho que ter constância. O que que isso está acontecendo na vida dessa pessoa agora? Como líder, é uma responsabilidade sua. E ele falou, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Então, antes de eu ir já dar uma advertência, deixa eu conversar com essa pessoa. E isso eu trago muito como case, tá? Na hora que ele conversou com essa pessoa, ela estava com um problema seríssimo em casa. Ela estava com uma mãe fazendo um tratamento de câncer. Ela estava com uma esposa com um problema sério de saúde também. Então, imagina como que estava a cabeça daquela pessoa. E ele sempre foi uma pessoa que entregava muito resultado. Então, nesse momento, é entender, é claro, você não vai trazer o problema pessoal do colaborador para dentro da empresa, mas muitas vezes você tem como ajudar. Porque qual o compromisso que esse colaborador teve com a sua empresa até o momento? Como que você pode indicar isso? Visto que as empresas têm plano de saúde, têm médicos que você pode compartilhar conhecimento de referência, né?
Foi isso que foi feito. E além disso, esse colaborador, ele ficou muito grato com a liderança de ter vindo para ele perguntar o que estava acontecendo. Então, tem coisas, Pri, que a gente esquece que do outro lado tem um ser humano. Não é só entrega de resultado e metas a todo momento. Porque o resultado dele era muito bom, mas se ele começou a cair, deixa eu buscar entender o porquê. Sabe o que é interessante, Márcia? Faz sentido o que eu tô dizendo? Totalmente, porque assim, você está falando uma coisa que eu ouvi esses dias, uns dias atrás aí, de uma liderança. Porque a liderança dizia assim, mas agora eu vou ter que ser psicólogo do meu... Eu ouço bastante isso também. Eu vou ter que ser psicólogo do meu colaborador. Como é que você acha que isso tudo impacta na cultura organizacional? Como que você acha que o autoconhecimento, saber ter empatia, né? Saber se colocar no lugar do outro e lá ver o que está acontecendo. Como é que isso impacta? Porque, assim, hoje a gente está falando de NR1 e ninguém entende direito ainda isso mesmo. o que é o NR1. Né? Como que você enxerga que isso impacta? Eu já estou fazendo a pergunta da cultura organizacional, porque tem a ver com isso, tem né? Tudo. E a NR1, para quem não sabe, é um selo de qualidade da saúde mental que nós estamos tendo na empresa, que vai ser uma obrigatoriedade a partir desse ano de 2026. Foi falado muito em 2025, mas as empresas vão trabalhar. Ou seja, o índice de pessoas com burnout, com problemas de saúde mental, cresceu muito. E eu falo que o burnout não começa no indivíduo. Ele começa muito, Pri, numa liderança que não sabe gerenciar pessoas, porque ela traz um impacto na vida da pessoa muito maior do que ela deveria. Porque se eu tenho um colaborador que não sabe entregar uma atividade, como líder é minha responsabilidade ver, pera lá, essa pessoa teve o treinamento adequado? Ela sabe executar essa atividade? Não teve o treinamento. Mas ela tem a habilidade para fazer? Ela não foi treinada, mas ela tem habilidade e competência. Ela está alinhada ao Job Code, que é a entrega do cargos e salários, né? Quando a gente fala de Job Code. Ela está alinhada ao cargos e salários que ela foi contratada. Eu estou pedindo algo além daquilo que ela foi contratada. E tudo isso a gente precisa ter essa análise, que é uma liderança. E é claro, quando você olha para a saúde mental, você trabalha um todo do ser humano. Então, você está falando da habilidade e competência, você está falando do quanto a pessoa está sendo preparada para isso, o quanto ela pode ter a mais, porque, é claro, tem colaboradores, e isso que a gente tem que deixar muito claro, e tá tudo bem, eu sempre falo isso, tem pessoas que só fazem aquilo que você pede e tá tudo bem. Ela tem uma expectativa de ser ou fazer a mais? Não. Ela não tem essa expectativa. Opa, isso tem que estar claro para ela. Tem que estar documentado que por ela só fazer o que ela é pedido para ela, ela vai continuar só nesse patamar. Tem pessoas assim? Tem muitos colaboradores assim? Tem. Tanto como líder, inclusive, tá? E agora tem pessoas que têm vontade de crescimento. Ela quer aprendizado a mais. Ela busca isso. Então, eu tenho que ter um plano de desenvolvimento individual aonde eu dou esse desafio para a pessoa, aonde ela realmente busca esse crescimento. Então, quando eu falo que é uma coisa muito simples o que eu estou falando, alinhamento de expectativa. Olha só. O problema é que nós não alinhamos expectativas, a gente acredita que o outro vai fazer igual você faz, que foi o meu erro no começo da minha carreira. Eu achava que o outro ia entregar no modelo Márcia, na hora que vinha no modelo XPTO, eu falava, não serve, porque não está na qualidade que eu faço, olha só. E eu não dizia claramente qual era a qualidade que eu queria, e era onde acontecia esse gap muito grande. E a cultura, o que significa? A cultura é exatamente trabalhar todos esses passos. É ter um plano de desenvolvimento adequado, a pessoa saber qual é o cargo e salário, o que está dentro dessas solicitações dentro dela, ela ter essa possibilidade de fazer um plano de carreira alinhado ao seu líder e ter também uma avaliação de desempenho. Eu trabalho muito nisso nas empresas. A avaliação de desempenho, o que significa isso?
E de acordo com o seu resultado, você vai ser avaliado a mais ou a menos ou no padrão. E para você poder evoluir, você vai ter que fazer algo a mais, um curso a mais, um É um desenvolvimento a mais. termômetro, né? Exato, Um só que termômetro. muitas vezes não tem essa cultura do desenvolvimento e do crescimento. Eu só quero cobrar o resultado, sendo que eu não estou dizendo quais são os passos que têm que serem feitos. E aí eu não crio uma cultura de desenvolvimento e de aprendizado que Entendi. tem que ter. E o líder tem um papel fundamental. Por quê? Não adianta eu ter um discurso lindo. E é impressionante, gente. O ser humano, agora como psicanalista falando, ele não segue o que o outro fala. Ele segue o exemplo daquilo que a pessoa faz. Então, você tem algumas empresas que têm um plano de avaliação maravilhoso de crescimento, mas no dia a dia não serve para nada. A pessoa não tem isso claro e não está alinhado à expectativa. E aí acontece o quê? Um monte de papel, né, que nós falávamos que era para inglês ver, né? E não, você tem que trazer isso para o dia a dia na responsabilidade que você tem como líder. Ô, Ser, né? Márcia, dá a sua opinião sobre essa parte Uhum. da NR1, porque eu acho que assim, as pessoas ainda elas não entenderam a importância de estar cuidando assim da saúde mental, do autoconhecimento, né? Então, eu acho que se você der a sua opinião, né, que Claro. é de uma pessoa que já atuou muitas vezes dentro de empresas com liderança e que hoje é Uhum. mentora de líderes, né? Qual é a sua opinião sobre essa parte de saúde mental dentro das empresas? Porque eu acho que assim, as pessoas ainda não entenderam muito bem e eu acho que é importante para as pessoas verem assim de você o que você acha, porque eu Uhum. tenho minha opinião Ai, formada, que não bom. posso falar que sou psicóloga, né? Tenho minha opinião formada. Que Eu queria de fantástico. você, que Uhum. primeiramente líder, né? Primeiramente uma pessoa que atua muito com liderança. O que que você acha nessa linha? Fantástico. A primeira coisa que a gente tem que pensar, Pri, com relação à saúde mental, que não tem como separar uma coisa da outra, inclusive na performance, né? E é aquilo que você falou, muitos líderes falam, agora eu vou ter que ser psicólogo do meu colaborador, mas olha só, se você não tiver algumas habilidades e competências desenvolvidas, você não vai conseguir lidar com pessoas e não vai conseguir extrair o melhor e resultados dessa pessoa também. Olha que interessante. Então, eu falo que é aprender a lidar com as pessoas. Então, é uma responsabilidade cada vez mais. A empresa, ela está trazendo isso para uma visão interna. Por quê? Porque hoje, mandatoriamente, você vai ter aí que seguir algumas regras. O INSS, o governo, falou: cansei de pagar a conta pela falta de comprometimento que algumas empresas têm nos treinamentos dos seus líderes que lidam com pessoas, né? Então, a partir de agora, toma que a responsabilidade é sua. Você vai ter uma responsabilidade interna. Então, a NR1, ela vem para, primeiro, treinar os líderes nas suas habilidades e competências necessárias. Não adianta só você ser um excelente técnico, que a gente fala do hard skill, conhecer do negócio, saber como funciona, se você é péssimo na hora de lidar com pessoas, que você vai no estresse total, e isso vem muito da forma da própria pessoa se autoavaliar, né? Que é aquilo que a gente falou agora. Então, quando o líder trabalha num programa de autoconhecimento, de autoliderança, onde ele entende que muito daquilo que ele está replicando é da sua própria história, ele começa a trabalhar com análise de perfil comportamental, entendendo que pessoas são diferentes, eles têm regras internas, eles ouvem os seus colaboradores através de uma pesquisa de satisfação. Então, tem uma série de coisas que nós implementamos dentro das empresas, não é uma única coisa, né? Suporte psicológico
básico, né, para colaboradores, que pode ser através de um plano de saúde. A pessoa tem um plano de saúde onde os colaboradores são direcionados, ou dependendo da empresa, nós temos um programa de suporte de mentorias individuais também para os líderes, para que eles possam, nesse mergulho da autoconsciência aí, né, que eu falo, entender aonde que estão as suas maiores oportunidades, né? Trabalhar em ferramentas claras aonde você desenvolve isso, e é um orar e vigiar que eu falo. Não adianta. É um aprendizado contínuo. Mas para isso tudo, você tem que ter métricas também. A empresa está preparada para ser medida com relação a isso. Não adianta eu querer ser uma empresa que entendo que tem um programa de saúde mental, mas eu tenho lá, e nem tem, tá, gente? Isso é uma primeira base da pirâmide. Se você tem processos abertos na empresa trabalhista, aonde você tem vários problemas de liderança, vários problemas de pessoas que saíram da sua empresa e processaram, pera lá, como que você pode ser categorizado como uma empresa que se preocupa com saúde mental no seu colaborador, se vocês têm já tantos processos? Ou o que, a partir disso, vocês estão fazendo? Qual é o aprendizado que essa empresa está tendo? Olha só. Então, é um mergulho dentro da empresa, entendendo a maturidade da empresa com relação ao programa de saúde mental. A gente tem uma lista onde a empresa responde. A partir dessa maturidade da saúde mental, você monta um programa para que isso aconteça, porque tem algumas empresas que já estão muito bem, tem outras que estão começando e tá tudo bem, é a consciência, né? Que pelo menos você está começando a essa evolução. Então, é importantíssimo que nós que a gente venha trabalhar com esse assunto, porque performance sem saúde mental não é sustentável. Olha que interessante. Agora, também não adianta você ter só um líder que só olha para isso sem performance também. Então, é uma comunhão de fatores que faz com que você entregue resultado com qualidade. Então, você vai desenvolver os líderes nesses fatores juntos. Respondi a sua pergunta, Pri? Sim, sim. E assim, eu queria até abrir mais uma pergunta em cima Vamos dessa lá. que você está falando, né? Vamos lá. Nós estamos aqui no mês da mulher, né? Perfeito. Então, assim, entre homens e mulheres, existe uma diferença, assim, quanto a olhar mais para esse lado do autoconhecimento, olhar mais para esse lado do cuidado mental dentro das empresas? Como que você está sentindo, pessoal? Bem interessante sua pergunta. Eu venho de uma época, gente, aonde mulher na posição de liderança, nós tínhamos uma cota para ter de mulheres em posição de liderança. Interessante que hoje isso ainda existe, né? Por quê? Porque eu tenho que ter uma diversidade. A gente sabe que existe uma diferenciação entre o feminino e o masculino. Eu não estou dizendo até a forma de agir. As mulheres são muito mais têm uma percepção muito maior. O homem ele tem uma objetividade maior. É claro que um e o outro pode aprender. Claro que pode, né? Eu falo que tudo é questão de foco e objetivo, né? Mas a gente vem de uma fase ainda, tá, Pri? A gente está ainda no ano de 2026, onde, infelizmente, algumas mulheres, elas têm acúmulos de papéis. Ela não trabalha só até as 7, 8, 9, 10, depende do horário, e chega em casa e já está com tudo pronto. Ela tem que chegar em casa e ela ainda tem um papel adicional de fazer muitas coisas. E o outro, né, o companheiro, a companheira, vê isso como ajuda em alguns momentos. Então, a sobrecarga para a mulher é muito forte. A gente ouve isso muito, né? E para sobreviver no mundo genuinamente, nós estamos falando, é verdade, né? Há quanto tempo a gente tem aí mulheres, temos grandes exemplos, tá? Mas ainda tem empresas que estão patinando nisso e tem empresas que têm resultados fabulosos. Eu venho de empresas onde algumas patinaram e venho de empresas onde o resultado era fantástico de mulheres na posição de liderança. Mas o que significa isso? Você também desenvolver, porque não é questão de gênero, é questão de competência.
competência. E é claro, como a mulher vem com uma sobrecarga maior, eu tenho filho, logo automaticamente o que vem numa liderança? Vai faltar. Vai ter que cuidar do filho. Vai ter problema XPTO. E para evitar isso, a mulher trabalha muito, ela se cobra demais em alguns momentos. E traz uma dor significativa. Por que você está falando isso, Márcia? Porque eu vivi isso. Eu vivi uma época em que eu tive que viajar muito. E meu filho era pequeno. E eu tinha que entregar um projeto. Então, para mim, gerou uma grande dor. Porque eu sempre achava que eu estava ficando em falta em um papel. E eu tentava compensar. E todas as vezes que o ser humano tenta compensar algo ou alguma coisa, ele perde a mão em alguns momentos. É dar um presente a mais, ou deixar a criança fazer tudo o que quer, porque você está com o peso de uma culpa muito forte. E quando você trabalha com a liderança feminina, falando para ela, e eu trabalho muitas empresas também onde a gente tem treinamento, para que elas desenvolvam essa habilidade e competência de dizer que você não vai ser perfeita em 100% nunca. Não se cobre essa perfeição. E tá tudo bem. O que você precisa é garantir que você está dando o seu melhor. E qual é esse seu melhor? O autoconhecimento vai te ajudar. Qual é o meu fator positivo, né? O SWOT. O que eu faço muito bem, o que eu preciso melhorar. Mas será que aquilo que eu faço muito bem eu estou usando de propósito? Ou, de repente, eu estou mascarando isso, eu não uso de propósito. E, de repente, a vida poderia ficar muito mais fácil. Né? E quando você fala isso para alguns executivos ou executivas, né? Fala, puxa, Márcia, mas isso é tão óbvio. Eu falo, mas até quantos minutos atrás isso não era óbvio, né? O engraçado é que o autoconhecimento, ele é muito importante para você ver que peso você está colocando Exatamente. nesse momento, né? Porque do que você está falando? Você está falando de leveza. Exato. Né? Você está falando de Isso mesmo. que peso eu vou colocar nessa ação, que peso eu vou colocar naquela ação. Isso e não mesmo. é um peso sobre o outro. Se trata do peso sobre mim. Exatamente. Isso mesmo. Não é? Por isso que ter essa clareza dos meus próprios objetivos é muito importante. Porque o meu objetivo individual pode ser totalmente diferente do da Pri. Ter sucesso para mim pode ser eu chegar num patamar e eu conseguir equilibrar alguns desses meus papéis com essa leveza que a gente está falando. Para algumas outras pessoas, ter sucesso ela tá 100% envolvida dentro de alguns papéis e responsabilidades que a gente sabe que todo excesso, gente, esconde uma falta. Isso que eu ensino para os meus mentorados hoje. Não só essa percepção racional, mas a percepção da emoção por trás. Porque se você vai muito para um lado, pera lá, o que é que está faltando do outro? Eu sou uma pessoa que trabalha das 9 às 10. O que está tendo de falta em um lugar? O que você está tentando esconder em algum lugar que, infelizmente, você não vai esconder. Você pode esconder do outro, né? Então, autoconhecimento. Outra coisa que a gente trabalha muito dentro desse conhecimento é também a habilidade e competência daquilo que eu quero. Eu estou preparado para aquilo que eu quero? A posição que eu almejo, o que falta para mim? É um idioma, é um conhecimento, é uma habilidade, é uma técnica. É importante eu ter a clareza disso no objetivo. Eu estou me cobrando nesse patamar, mas espera lá, o que falta para eu chegar nesse patamar? Eu estou me espelhando aonde? Em quem? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Então, quando nós falamos de objetivos de começo de ano, não é aquilo que a gente fala, né, que é abraçar a árvore e superficial. É primeiro entender, para mim, o que faz sentido, o que eu quero desenvolver no decorrer do ano. Porque se tudo é urgente, nada é urgente. Olha que interessante. E isso eu trabalho muito com os meus mentorados. Né? Se tudo for urgente para você e você quiser colocar aí 200 mil objetivos para você fazer, o que vai acontecer? Vai gerar uma baita de uma frustração. Porque quando eu penso nos meus objetivos, qual a emoção que vem? Positiva ou negativa? Negativa, adivinha o que vai acontecer?
eu vou querer afastar algumas coisas. Quando você coloca objetivos que você vai alcançando, que é os mini hábitos que a gente fala, reconhecendo quais são hábitos e comportamentos, isso vai fazendo com que você ganhe. A neurociência já fala isso, né? A neuroplasticidade, a mudança que você vai estar trazendo no dia a dia. Então, é primordial que você tenha esse conhecimento. Mas você é um ser diferente do outro. Como que você funciona? Eu tô querendo colocar um patamar igual do outro? Pode ser que eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu tô me espelhando em alguém que é totalmente diferente de mim. E isso me fez sofrer muito no início de carreira também. Olha que interessante. Ô, Márcia, e que conselho que você dá para as mulheres nesse caso, né? As Uhum, mulheres que são líderes e que têm várias funções aí e que não estão conseguindo lidar com todas elas, com todas uhum. essas funções que elas têm e elas não estão conseguindo lidar. Que conselho que você daria para você no passado? Uhum, é interessante, adoro isso. Primeiro, eu gosto muito, Pri, de usar uma matriz da importância e da urgência. Eu gosto muito de ferramentas para a gente trazer um pouco, e no final do preenchimento, você conseguir olhar alguma coisa que fica muito clara. Então, o que é importante e o que é urgente que eu estou fazendo? O que eu tenho habilidade e competência que para fazer que eu já poderia colocar em prática a partir de agora. Então, é garantir se aquilo que você está colocando foco realmente é o lugar correto que você deve colocar foco. Muitas vezes, ao invés de eu investir tempo, eu estou perdendo tempo. Uhum. Principalmente, eu gosto de usar uma ferramenta, eu usei isso com uma mentorada recente. Ela é uma executiva de uma empresa e ela é aquela pessoa que capta muita coisa para ela fazer também. Aí nós fizemos uma ferramenta onde eu falei, pera lá, lista todas as atividades que você tem para fazer. Dentro dessas atividades, você tem alguém dentro da sua empresa para fazer? Dentro dessas atividades, só você pode fazer? Porque só você tem conhecimento e tem um nível de aprovação que é só você que pode. Não, Márcia, eu poderia ter essa pessoa para fazer. Essa pessoa está treinada para fazer? Eu estou falando com o líder agora, tá? Só para a gente alinhar. Essa pessoa está treinada para fazer essa atividade que hoje você está fazendo e que está investindo um baita de um tempo? Pô, Márcia, essa pessoa não está treinada. Então, pera lá, é o cachorro correndo atrás do rabo. Você tem que treinar essa pessoa e se livrar dessa atividade. Eu tive uma outra executiva fantástica, excelente, e que mudou a virada dela foi exatamente essa que você me pediu, né? Uma recomendação. E que foi para mim também. Ela fazia uma atividade muito importante e a pessoa entregava para ela um material. Na hora que a pessoa entregava, ela olhava para aquilo e falava: nada bom. Ela revisitava e fazia tudo de novo para passar para o cliente. Qual a mensagem que eu estou dando para um colaborador quando o meu líder pega aquilo que eu fiz e reescreve de Modifico novo? tudo. Que eu posso fazer o que eu quiser, que ela vai chegar lá e vai mudar tudo e não vai adiantar fazer nada bom. Então, o que eu desafiei ela? Quando a pessoa te entregar o material e você achar que tem oportunidade de melhoria, você devolve para a pessoa e ensina o formato que você quer. Parece ser óbvio, né? A gente ama o óbvio, precisa ser dito. É óbvio. Porque senão é você que vai ficar correndo atrás do rabo e fazendo tudo de novo. Na hora que ela começou a devolver e as pessoas mudavam, e porque ela conhecia o cliente, tinha uma peculiaridade, tinha outra, ela foi afunilando as habilidades e competências dessas pessoas. E chegou um momento, ela falou: Márcia do céu, agora eu recebo as coisas numa qualidade tão boa que eu tô achando que eu tô podendo deixar de fazer algumas coisas que eu fazia, Ainda né? bem, né? Eu falava, agora você está saindo do operacional e indo para o estratégico. Agora você pode usar o seu tempo verdadeiramente para aquilo que só depende de você. Que é a função do Então, líder, né? esta é essa dica, usar algumas ferramentas. É claro, Pri, aí já falando, trazendo, né, vendendo o meu peixe aqui também. Se você tem um mentor de qualidade, tá? Eu falo que ninguém vai te levar para um lugar onde ele nunca chegou. Então, você tem que ter um mentor de qualidade que vai te ajudar a mapear algumas coisas que você está fazendo de errado e que você pode ter oportunidade. Então, na mentoria, que eu falo liderança outlier, que é o líder fora da curva, a gente faz essa análise muito fortemente. Então, ter um mentor que vai te ajudar a você
trazer esse conhecimento para você vai te economizar muito tempo. Eu posso chegar nesse patamar sozinha? Pode, mas se você tiver uma pessoa que te direcione, eu falo que é o shortcutting, que é os atalhos. Você vai ganhar muito tempo e energia, porque você vai estar com uma pessoa que vai estar te pegando na mão para poder te ajudar a desenvolver aquilo que você necessita. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido, sim. Então, o autoconhecimento, usar ferramentas, aí eu trago muito essas ferramentas da importância e da prioridade, ter essa lista de atividades e, é claro, se eu quero realmente ter uma grande mudança, ter um mentor qualificado que vai poder te ajudar nesse percurso, porque aí você vai economizar muito mais tempo e energia. Muito bem, Márcia. E aí, pensando assim, né? Você, com essa experiência que você tem de mentora, de líderes, né? De ter trabalhado bastante tempo, você... Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que ainda não é líder, mas ela quer ser líder, sabe? Eu queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas que estão aqui assistindo com a gente, Isso né? mesmo. Eu falo, Pri, que liderar transforma. Eu adoro essa frase. Liderar transforma. E se você é aquele tipo de pessoa que tem a facilidade de treinar, você gosta de estar à frente de alguns projetos com pessoas e fazendo as coisas acontecerem, é questão de oportunidade. E essa oportunidade, se for aquilo que você quer para sua história, basta você ter no seu planejamento e aprendizado também. Então, quando você vai buscar, nada nessa vida é impossível desde que você se desafie e você queira. E coloque, é claro, metas e resultados para você ir atrás. Então, se você tem essa paixão em cuidar de pessoas e tem o seu jeito diferente de ser, né? Eu falo, olha só, se você não se elevar, quantas pessoas podem ficar no meio do caminho porque você não teve coragem de buscar se elevar e fica só reclamando daquele seu líder que não tem essa habilidade e competência e que gera dor na equipe. Então, busque esse conhecimento, traga essa garra e essa vontade e vai atrás daquilo que você quer. Eu acho que é isso, Pri. Ai, que linda, Márcia. Obrigada. Eu acho que é isso, eu amo. Eu falo que a gente... e fora o resultado que vai trazer para sua história, né? Ah, que lindo. Obrigada. Eu queria agradecer essa generosidade sua, né? Em passar todas essas informações que você passou, todo esse seu conhecimento. Fico muito feliz de você estar aqui comigo de novo, né? Sempre que eu posso, a Márcia vem nas minhas palestras, ela ajuda a gente aí onde a gente pode, né? A gente se ajuda, isso né, mesmo, Márcia? Isso mesmo. E aí eu queria só falar com vocês, agradecer vocês a audiência, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre liderança, que é um tema que a Márcia gosta muito, eu gosto muito, também trabalho com empresas. Então, é um assunto importante, porque é isso que a gente está formando agora, né? Estamos formando quem, né? Estamos formando empresas de que tipo? Que tipo de empresas a gente quer para o futuro, né? Eu acho que é importante a gente discutir esses assuntos exatamente por causa disso. Então, eu queria agradecer você de estar aqui, agradecer o público. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aí com o Fernando já. E um beijo para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigada, Obrigada, viu, Pri? Márcia. Muito bom.